passar por cima e entregar nossa vida ao Senhor, amém? Porque é Ele que nos fortalece. Aleluia, glória a Deus. E nessa noite, eu estou com a oportunidade vinda do Senhor para a minha vida, de trazer a palavra dEle. Nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande e também sabemos que não sou eu que vou falar aqui, porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai me usar nessa noite para falar com você que vem aqui, amém? Peço aos irmãos que trouxeram a Bíblia, abra comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 4. É um versículo bem conhecido dos irmãos, é um capítulo, né? João 1 ou 2? João, só João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí é o primeiro João, né? O João. Aí depois lá na frente tem 1 João, 2 João, 3 João. Mas é só o João. Perto de Mateus, Lucas, João. Capítulo 4, versículo 3. Vamos esperar todos se encontrarem. Fala sobre a mulher samaritana, junto ao poço, amém? Aleluia. Os irmãos podem abrir aí à vontade. João capítulo 4, amém? Vamos ler. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, que Jacó tinha dado a seus filhos José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta de meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que essa que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede. Outra vez: mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, bebe dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, porque os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no monte de Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adora. Nós adoramos por conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Somente Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, eis a tua palavra aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento nesta noite, Pai, para que possamos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar nos nossos corações nessa noite. Pai, eis-me aqui, Senhor.
Então essa é uma passagem bem conhecida dos irmãos. E o tema que eu quero dar para essa ministração hoje é um encontro que transforma vidas. Então vamos falar de um encontro que transforma vidas. Esse texto ele nos relata a história de um encontro entre um judeu, que era Jesus, e uma mulher, que era de Samaria, uma mulher samaritana. E nós lemos aqui no texto que os judeus eles não se comunicavam com os samaritanos. Eles não sentiam contato com o outro, porque eles tinham desavenças entre eles. Nós sabemos, quando nós lemos o texto completo, que é uma desavença até sobre o local de adorar o Senhor. Cada um pensava que era em um lugar que adorava o Senhor. Então, por esse motivo, eles tinham essa desavença. Então, os judeus e os samaritanos, a gente não via eles conversando. Era impossível naquela época ver um judeu conversando com um samaritano, ou ajudando, ou dando água, né? Assim como Jesus pediu essa mulher água. Então eles não se comunicavam entre eles. Mas Jesus, ele sentou ali, perto daquele poço. Ele sabia que aquele local era um local dos samaritanos, era uma cidade, era um poço próximo ao povoado deles. Então o Senhor, ele sentou ali porque ele sabia que aquela mulher ia lá. E nós lemos aqui que ela ia no horário de meio-dia, porque ela não queria ir juntamente com as mulheres que estavam lá. Ela gostava de ir sozinha. O sol estava no meio do céu, aquele calor, porque ela era muito quente. E ela ia debaixo do sol, porque ela não queria ter contato com as outras mulheres, por causa até da vida dela, por causa do que ela vivia. Porque aqui na Bíblia relata que ela teve 5 maridos, e o marido que ela estava hoje, ele não era casado. Então, por esse motivo, pela vergonha, pelo fato de ela ser uma mulher impura aos olhos dos homens, né, da época, ela preferia ir a esse horário, onde ela ia sozinha. Então, Jesus ele já sabia que ela ia lá, porque o Senhor ele não faz nada por acaso. O Senhor ele não nos trouxe aqui essa noite por acaso. Nada que acontece que envolve Jesus nas nossas vidas não é por acaso. Então o Senhor ele levou aquela mulher, ele foi lá, Jesus foi lá fazer a vontade do Pai, porque ele sabia que naquele lugar teria uma pessoa que precisava da palavra, que precisava de ter um encontro com ele. Então é onde Jesus ele puxa um assunto com aquela mulher, como nós lemos aqui. Ele pede ela água, ele pede ela uma água, ele iniciou uma conversa, ele não abordou ela de uma vez, ele iniciou uma conversa com ela. E ela logo já disse: como pode tu, judeu, pedir água a mim, uma mulher samaritana? Ela se jogou logo. A primeira coisa que separava os dois era o judeu e o samaritano. Mas Jesus ele não se importou. Ele continuou falando, ele continuou lançando palavras sobre a vida dessa mulher. E nós sabemos, porque nós lemos aqui, que através desse diálogo que essa mulher teve com Jesus, um diálogo que aos nossos olhos parece ser tão curto, nós vemos que ela levou o povoado todo a conhecer a Jesus. Então ela foi buscar água, ela foi buscar somente água para a casa dela, para os afazeres dela. Mas ela recebeu uma fonte de águas vivas. Então nessa noite, meu irmão, você veio aqui. Talvez você veio porque, eu vou lá no culto. Porque talvez Deus vai falar comigo. Deus vai falar com você. Deus ele te trouxe aqui. Jesus ele quer encontrar com você novamente. Ele quer transbordar essa água no seu coração novamente. Porque muitas das vezes nós deixamos de lado o rio do Senhor. E nós esquecemos desse rio de águas vivas que transborda dentro de nós. Porque nós temos que estar ligados à fonte, que é Jesus. Se nós não estivermos ligados à fonte, o rio ele seca. E se o rio secar, nós não conseguimos transbordar para outras pessoas. Então, nessa noite, o Senhor marcou um encontro comigo e com você. Amém? Então, abra o seu coração para nós podermos entender essa ministração, para que nós possamos colocar ela em prática na nossa vida. Amém? E dentro desse texto, eu tirei algumas lições que servem para a nossa vida. Porque a palavra do Senhor, por mais que ela tenha mais de 2000 anos, ela serve para nós hoje. Ela vai servir para os futuros que vierem. Ela serviu para os nossos passados. Então a palavra do Senhor é viva. Então quando você ouve uma ministração aqui e amanhã você ouve de outra pessoa a mesma ministração, a mesma palavra,
você vai receber. Porque a palavra do Senhor é viva, ela fala conosco de formas diferentes. Então talvez você fale, eu já conheço essa passagem, mas hoje o Senhor tem uma porção diferente para a sua vida, amém? Assim como Ele trabalhou comigo, quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor vai trabalhar na sua vida. Em nome de Jesus, eu tenho fé. E eu creio que você também tem, amém? Senão nós não estaríamos aqui. Então, para nós darmos início, a primeira lição que nós tiramos aqui, dessa ministração, dessa palavra, desse diálogo, é que nós temos uma fonte própria dentro de nós. E eu pergunto para você nessa noite, você tem uma fonte própria dentro de você? Você tem convicção que essa fonte, ela jorra dentro de você? Quando nós iniciamos o texto, quando nós lemos, nós percebemos que aquela mulher, ela precisava de algo. E Jesus deu a ela o que ela precisava. Ela precisava conhecer Ele. E nós que estamos aqui essa noite, nós conhecemos a Jesus. Então nós já recebemos esse encontro com Ele. Mas e dentro de nós? Está jorrando essa água viva? Ou a nossa água ela já se secou? Então isso é uma reflexão para nós. Porque Jesus ele plantou uma fonte no coração daquela mulher. E quem tem essa fonte não depende de poços. Aquela mulher naquele momento ela dependia do poço para ir buscar água, para matar a sua sede, para fazer o alimento da sua casa. Ela necessitava do poço, mas Jesus ofereceu a ela água viva. E Jesus disse que quando nós temos essa água, quando nós bebemos dessa água, nós não necessitamos mais do poço. Nós não dependemos mais do poço. Nós não precisamos ficar ligados àquele poço. E quando eu digo poço, eu trago aos nossos dias que nós não dependemos de pessoas para poder vir à casa do Senhor. Nós não dependemos de ser convidados por outras pessoas. Quando nós jorramos a água de Deus nas nossas vidas, dentro de nós, nós não precisamos de, eu só vou se o fulano for comigo. O fulano me convidou, mas ele desmarcou, então eu não vou hoje. Minha mãe e meu pai não podem ir hoje, então eu também não vou na igreja. Quando nós temos a água viva dentro de nós não precisamos de uma segunda pessoa para buscar Jesus. Nós não precisamos do incentivo de alguém para poder ir cultuar o Senhor no culto da igreja, porque é muito importante que nós congregamos. É muito importante que nós encontramos um lugar onde nós somos bem acolhidos, onde nós sentimos a presença do Senhor, onde nós temos comunhão com o nosso irmão, onde nós oramos um pelos outros. Então essa é a nossa necessidade, ter amigos, nós necessitamos ter comunhão com os irmãos. Então quando nós temos uma fonte de águas vivas, nós não precisamos de ninguém nos levar à igreja. Nós vamos por conta própria, nós vamos porque nós temos sede. Porque quanto mais nós bebemos, mais nós queremos. É igual quando a gente está com muita sede. Não sei se já aconteceu com os irmãos. Teve uma vez que eu andei bastante, eu cheguei em casa com muita sede. E eu bebia água, e eu queria água, e minha barriga já estava mais carente de água, e eu estava com sede, eu queria mais água. Então é assim na presença de Jesus. Você se alimenta hoje, mas não é suficiente. Você precisa amanhã, você precisa depois, e todos os dias da nossa vida nós precisamos da presença do Senhor em nós. Nós precisamos dessa água jorrando em nós. E quando nós dependemos dessa água, quando nós temos essa água, nós também não precisamos das circunstâncias. Muitas vezes as pessoas esperam estar muito bem para servir a Deus. Quando eu estiver bem, quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu tiver uma vida financeira estável, eu vou para a presença de Deus, porque eu vou ter tranquilidade de buscar o Senhor. Não, meu irmão. Jesus, Ele nos chama do jeito que nós estamos. Se nós estivermos com algum vício, se nós bebemos ou se fumamos, o Senhor Ele nos chama dessa forma. E Ele vai trabalhar em nós para que nós abandonamos isso. Porque quando o Senhor Ele vem nas nossas vidas, nós notamos o que está de errado, nós tiramos da nossa vida. Mas é com a ajuda dele. Não espera você estar bem para poder servir ao Senhor. Não espera você estar numa circunstância talvez desesperadora para buscar o Senhor. Hoje eu vou na igreja porque eu preciso de um milagre. Eu vou na igreja porque eu preciso de uma cura. Não espere esses momentos para buscar o Senhor. Não espere você estar angustiado para buscar o Senhor.
Às vezes é até melhor nós buscarmos o Senhor enquanto nós estamos bem. Porque quando vier as aflições, nós já estamos firmes. E também não adianta nós buscar Ele nas aflições. E quando a nossa vida melhora, nós largarmos Ele. Então por isso eu te falo, se você tem a presença do Senhor na sua vida, nada te tira da presença do Senhor. Se você tem esse rio jorrando na sua vida, se você teve um encontro verdadeiro com Jesus, nada te tira da presença do Senhor. Não é um mau testemunho que você vê, porque todos que estão dentro das igrejas são pecadores, são falhos mesmo. Nós precisamos de Deus em todo momento. Então nós vamos falhar. Talvez eu fale com você, talvez você passe por mim, às vezes eu te cumprimente, e você talvez fique chateado. Mas não olhe essas coisas, meu irmão. Foca no Senhor Jesus. Foca em Jesus, porque é Ele que traz salvação. Não é eu, não é o seu irmão, é Jesus que traz a salvação. E nós precisamos de Jesus. E para os irmãos que às vezes nos ofendem, às vezes até sem querer nos ofende, nós devemos orar por eles, para que eles venham reconhecer talvez o que eles estão fazendo, né? Mas não deixe que algo te impeça de ir à casa do Senhor. Se for necessário você mudar de congregação, mude, mas não saia da presença do Senhor, amém? Permaneça firme com o Senhor, aonde quer que você for. Eu estava meditando nesse momento, o Espírito Santo de Deus trabalhando comigo, na minha mente, no meu coração, sobre a gente abandonar Ele por tão poucas coisas. Eu me lembrei de um irmão que tinha na igreja, que eu congregava antes. Eu vou falar que ele era, porque agora ele já faleceu. Então ele era um homem jovem, de uns 30 e poucos anos, ele era casado. Aí, pelo testemunho dele, ele disse que ele foi para a igreja, que ele e a esposa estavam brigados, e ele decidiu ir na igreja, chamou ela e falou: vamos na igreja. Aí eles foram na igreja, eles conheceram, eles batizaram, eles se casaram, se batizaram, porque eles eram só ligados. Então eles se casaram, eles começaram a participar ali, ficou firme ali, e entrou na obra do Senhor, e estava tudo bem, a família estava bem, eles estavam bem. Mas chegou um tempo na vida deles que o dia mau chegou. E todo mundo pensava que eles estavam firmes com Jesus. Mas aí eles se divorciaram, parece que eles se separaram, porque eles não chegou a divorciar também. Eles brigaram, a esposa pegou as coisas e saiu de casa. Aí a esposa dele saiu de casa e ele foi para a igreja, chorou, e conversou com o pastor e falou assim que tinha acontecido, que a família dele tinha desmoronado, que ele não estava entendendo. E o pastor explicou ele, conversou com ele, porque mesmo sendo cristãos, nós passamos por dificuldades. A única diferença é que nós temos Jesus para segurar as nossas mãos quando a dificuldade vem. Então, quando o desespero veio sobre a vida daquele casal, eles se separaram logo de primeiro, eles não buscaram Jesus para ver qual era a melhor solução, se era restaurar o casamento, se era permanecer. E quando esse divórcio veio, eles afastaram da presença do Senhor. E ele chegou a falar: eu não vou mais à igreja, porque a minha mulher me largou. Ele falou assim, claro assim, como se Jesus tivesse culpa daquilo que aconteceu na vida dele. E os irmãos da igreja continuaram perseverando, os irmãos visitavam ele, os irmãos continuaram ministrando sobre a vida dele, e ele falou: não, eu não quero mais. Eu vou viver minha vida e não quero mais saber de igreja, porque eu pensei que eu estava bem. Ele falou assim. E ele continuou, a vida dele seguiu. Não passou muito tempo, irmãos. Eu acho que não chegou nem um ano que ele tinha afastado do Senhor. Ele estava bebendo muito e ele pegou a moto, parece lá na cidade dele, na Bahia, que ele foi para lá na pandemia, e ele estava bebendo demais, ele se entregou mesmo para o mundão. E ele pegou a moto, bebeu muito e estava indo embora para casa dele. Aí ele sofreu um acidente e ele quebrou o pescoço na hora, ali naquele momento. Então assim, ele jogou fora a salvação dele, por causa de uma coisa tão simples que era o casamento. Porque se o casamento dele não tinha mais solução, Jesus daria a ele uma mulher de Deus. Jesus daria a ele no momento certo algo que ele ia falar: Senhor, muito obrigado por esse presente. Mas ele preferiu jogar fora. Ele preferiu falar: eu não quero Jesus, eu dou as costas para Jesus. Quando eu estava preparando
preparando essa palavra, o Senhor, Ele me lembrou desse irmão, que ele faleceu, eu chamo ele de irmão até hoje, mas ele faleceu desviado dos caminhos do Senhor. Ele não teve nem tempo de arrepender das falhas dele, porque foi instantâneo. Foi na hora do acidente que ele já morreu ali, embriagado. Então nós devemos colocar no nosso entendimento, não importa o meu redor, eu quero é Deus na minha vida. Não importa as minhas circunstâncias, eu não posso abandonar meu Jesus, porque somente Ele traz a salvação para nós. Não abandone Jesus, irmão. Não deixe a fonte que está dentro de você parar de jorrar, porque ela jorra águas vivas. Ela jorra a presença de Deus. E quando nós falamos com outra pessoa, é a presença de Deus que está falando através das nossas vidas. Quando nós jorramos a fonte do Senhor, é a presença de Deus que está falando para aquela pessoa. Para seja para o vizinho, seja para o parente. Amém? Não abandone Jesus por nada. Mesmo que você esteja frágil, não abandone Jesus por nada. Eu sempre vou bater nessa tecla. Não é pecado estar fraco. Não é pecado você não ter vontade de ir à igreja. É pecado você se entregar à fraqueza. É pecado você abandonar a Jesus, aquele que te amou, aquele que te salvou, aquele que te resgatou. Amém? Não abandone Jesus. Aleluia, glória a Deus. E também dentro dessa passagem, eu entendi nessa noite que perto do poço, mas longe da fonte, aquela mulher estava. Ela estava próxima ao poço, que ia matar as necessidades dela carnais, que é a sede, a fome, que ela ia fazer o alimento com aquela água. Então ela estava ali junto ao poço, junto às coisas que iam ajudar a ela a sobreviver, que ia matar uma sede, que ia dar alimento a ela. Ela estava ali perto daquele poço, mas ela estava longe da fonte, que a fonte é Jesus, a fonte de águas vivas. Aqui é a fonte que jorra dentro de nós, que nos dá impulsionamento para vencer. Impulsionamento para vencer aquilo que nos aparece. As dificuldades da vida, as necessidades. Porque aquela mulher estava com uma vida destruída, como nós vemos aqui no texto. Jesus pergunta a ela: traz o seu marido, chama o seu marido aqui. Jesus, ele já conhecia a vida dela, porque ele conhece todos, ele nos conhece. Até aquilo que nós não sabemos que vamos falar, o Senhor, ele já sabe que nós vamos falar. Então Jesus, ele já conhecia aquela mulher, ele já sabia da vida dela completa. E ele falou para ela trazer o marido, e ela falou que não tinha marido. Aí ele falou a verdade. Ele falou para ela: você falou a verdade. Você não mentiu para mim. Você não tem marido. Você teve 5 maridos. E o que você tem hoje não é o seu marido. Ele não é casado com você. Depende da tradução da Bíblia. Então é assim que ele falou com ela. Então ela estava com uma vida destruída. Ela estava com a vida sentimental dela destruída. Ela sentiu uma solidão dentro dela. Porque eu acredito que ela não tinha nem amigos. Porque ela ia buscar água no momento que não tinha nenhuma mulher buscando água. Então ela não tinha amigos com ela. Ela não tinha ninguém para ela poder desabafar, poder conversar. Era uma pessoa que estava sedenta de Deus. E o Senhor Jesus, ele conhecia ela. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos assim, por dentro. Nós estamos vazios. Nós estamos sedentos de Deus, mas nós não temos coragem, força para buscar. Às vezes nós nem sabemos como buscar. Muitas das vezes nós chegamos no templo, na igreja, vazios, uma solidão. Às vezes acontece algo na nossa vida que nós nem contamos para ninguém. Nós passamos ali dentro de nós. Quantas vezes eu já cheguei também? Eu também já cheguei dentro da igreja, sentindo uma tristeza dentro de mim. Eu estava assim: Jesus, o que está faltando? O que está faltando na minha vida? Igual a irmã Poli testemunhou, que ela batizou, mas ela sentia que faltava algo dentro dela. Ela sentia um vazio dentro dela. E por muitas das vezes, isso que falta dentro de nós é Jesus. É a presença do Espírito Santo de Deus dentro das nossas vidas. O que falta nas nossas vidas, irmãos, não é nós virmos dentro da casa do Senhor. O que falta na nossa vida não é só participar
Santo de Deus está dentro de você. Não precisa fazer barulho demais, irmãos. Não precisa sapatear. É maravilhoso quando o Espírito Santo de Deus nos inunda e nós damos glória, e nós adoramos, e nós pulamos, e nós glorificamos, nós estamos avivados com a presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Só quem já sentiu sabe qual é a sensação. É aquela sensação que é um calor, que ele vem lá de dentro e ele começa a queimar a garganta da gente, e a gente parece que quer pular, e nós queremos chorar, e nós queremos rir ao mesmo tempo, e a gente fica desse jeito. Essa é a presença do Senhor. E muitas das vezes nós sentimos ela aí, ó. E muitas das vezes não pulamos, e não gritamos, e não sapateamos. Mas o Espírito Santo, ele tem a maneira de trabalhar em cada um de nós. E ele trabalha quando nós demos lugar a ele. Então, quando você quer ser cheio do Espírito Santo, dê lugar a ele entrar na sua vida. Na hora que está ministrando louvor, você quer sentir a presença do Senhor? Porque os irmãos que estão aqui louvando, eles sentem. Eles sentem a presença do Senhor no altar. Mas nós só vamos sentir a presença do Senhor nesse banco, nessa cadeira aí que você está, quando você abrir o seu coração e der lugar para o Senhor vir trabalhar em ti. Porque o ministério de louvor, o ministrante que está pregando aqui a palavra, ele não consegue jogar para você a bênção, irmão. Quem dera se nós pudéssemos fazer assim, e a bênção do Senhor te mudasse, o Espírito Santo se manifestasse na sua vida. Ia ser maravilhoso. Mas não, o Senhor, ele não invade. O Senhor, ele vem nas nossas vidas quando ele é convidado. Então convide ao Senhor na hora dos louvores. Senhor, eis-me aqui. Senhor, venha sobre a minha vida. Senhor, transforma, tira, Senhor, essa ansiedade, tira, Senhor, essa tristeza que eu tenho. Porque muitas das vezes, irmãos, nós temos necessidades espirituais, necessidades físicas. Nós passamos algumas situações nas nossas vidas que nós falamos: Senhor, eu não consigo adorar porque eu estou triste. Eu não consigo adorar com todo o meu coração porque eu estou passando uma luta muito ferrenha, uma luta muito atribulada. Eu estou passando uma situação muito atribulada. Mas você quer vitória na sua vida, meu irmão? Louve e adore o Senhor. Amém? Louve e adore o Senhor, porque nós recebemos vitória quando nós louvamos ao Senhor. Quando você não conseguir falar, dobra o seu joelho, chora na presença do Senhor e chama o Espírito Santo e fala: Espírito Santo, intercede por mim com o Pai, porque o Espírito Santo é o nosso intercessor. Então nós não sabemos o que ele fala com o Pai quando ele está intercedendo por nós, mas dobra o seu joelho, porque eu tenho certeza que ele fala coisas maravilhosas. Ele fala: Deus, o teu filho, a tua filha está lá de joelho dobrado. Eles não conseguem falar uma palavra porque eles estão passando algo difícil, mas eu estou aqui intercedendo por eles porque eles estão com o coração aberto. Então abra o seu coração quando você for falar com o Senhor, e se não sair palavras da sua boca, meu irmão, chora porque o nosso Deus, ele entende as lágrimas. Eu sei disso porque eu já vivi muito isso na minha vida. Eu creio que os irmãos também têm testemunho sobre isso. Muitas das vezes eu dobrei meu joelho no meu quarto, eu não conseguia falar por situações que estavam acontecendo na minha vida. Portanto, eu já tenho clamado e falado: Senhor, socorro. Eu não conseguia mais falar. E eu clamava, e eu implorava através do meu choro. E o Espírito Santo, ele levou a minha oração até o Pai. Ele levou o meu choro, aquele clamor abafado até o Senhor. E o Senhor, ele me respondeu. E o Senhor, ele me socorreu. Ele trouxe no meu ser uma paz. Aquela paz que parece que o mundo pode acabar em redor de nós, mas nós temos a paz do Senhor dentro de nós. Então é essa presença que o Senhor, ele quer nos dar, meu irmão. É essa água que tem que jorrar dentro de mim, que tem que jorrar dentro de você. Porque eu estou aqui na frente mostrando, não é porque eu sou super mulher. Eu já alcancei o topo das misericórdias do Senhor. E nós alcançamos o topo, o Senhor nos leva. Porque nós não precisamos mais nada dessa terra. Porque é só lá na glória que nós vamos alcançar a santidade diante dele. Então todos os dias, busque ser santo na presença do Senhor. Tem algo que está te atrapalhando buscar o Senhor? Tem algo na sua vida que está te atrapalhando
sentir a presença de Deus? Só você sabe. Eu não sei, o irmão que está do seu lado não te conhece. Às vezes o esposo e a esposa nem sabem o que está atrapalhando o outro a buscar o Senhor. Mas seja qual for aquilo que atrapalha você a sentir essa presença maravilhosa, peça ao Senhor que tire da sua vida. Se for um empecilho, Senhor, tira da minha vida esse empecilho, porque eu quero sentir a tua presença. Senhor, eu não quero mais ir na igreja somente para sentar no banco e ouvir os louvores, e ouvir a ministração. Eu quero sentir a tua unção sobre a minha vida. Eu quero sentir aquele arrepio que é vindo do Senhor na minha vida. Eu quero sentir aquele fogo dentro de mim. Então peça, meu irmão, e clame. Porque essa mulher aqui do poço, ela estava sedenta de Jesus. Ela não conhecia o verdadeiro Senhor. Ela sabia que viria o Messias, mas ela não sabia que era Jesus. Ela não conhecia o verdadeiro Deus. E quando ela se encontrou com Jesus, ela acreditou nas palavras dele. Então eu creio que se você está nessa noite, é porque em algum momento da sua vida, eu e você, nós acreditamos na palavra do Senhor. Em algum momento das nossas vidas, nós confiamos no Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Então, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é porque nós falamos: Senhor, toma conta da minha vida. A minha vida é sua. Dirija ela conforme o Senhor vê que é necessário fazer. Lutas nós vamos passar. Se você for em algum lugar e pregar que cristão não tem luta, cristão só vive feliz e sorrindo, você pode correr de lá, porque não é assim. Se Jesus ele sofreu aqui, sendo Deus, quem dirá nós, seres humanos, falhos, pecadores, nós também vamos sofrer. Porque nós não vamos ganhar no céu tão fácil assim. Se fosse fácil, qualquer um iria para o céu. Mas a porta ela é estreita. A porta do céu ela é estreita. Não cabe a bagagem do mundo. A porta do céu não cabe as mágoas que eu carrego. A porta do céu não vai caber os fardos que eu tenho carregado, que talvez você também tenha carregado. Então nessa noite, meu irmão, se você quer, se você tem um desejo, ou se você precisa despertar novamente essa fonte de águas vivas dentro de você, desfaça desses fardos que estão pesando a sua vida. Libere perdão se for necessário, né? Igual as ministrações que vem dentro da igreja, sempre o Espírito Santo de Deus está batendo na mesma tecla. Mude a sua vida por dentro, porque muitas das vezes nós queremos mudar o nosso irmão, nós queremos apontar o dedo naquilo que o outro está fazendo. Mas Jesus ele não apontou o dedo naquela mulher. Ele confrontou o pecado que ela tinha. Ele somente confrontou. E quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo de Deus ele nos confronta. Então é o Espírito Santo de Deus que vai confrontar você naquilo que está te afastando da presença dele, naquilo que não está deixando você ler a Bíblia. Ah, é o seu celular? É o seu celular que não está deixando você ler a Bíblia em casa? Então deixe o seu celular um pouco de casa. Leia a Bíblia do Senhor, porque é na palavra do Senhor que ele fala conosco. Teve uma vez que eu questionei com uma irmã da igreja, uma irmã muito abençoada, e eu falei com ela assim: ó, a gente lê na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento que não tinha Jesus, não tinha o Espírito Santo ainda, Jesus ainda não tinha vindo, que Deus ele falava em alta voz com a pessoa que estava ali clamando, estava ali pedindo, com os sacerdotes, com Moisés. Ele falava assim alto. Eu ficava imaginando: nossa, que maravilha, deve ser ouvir uma voz alta, igual vocês estão me ouvindo aqui, que deve ser maravilhoso a gente ouvir uma voz e a gente olhar, não ter ninguém, e ser Jesus nos chamando, Jesus conversando conosco. E essa irmã ela falou comigo: mas Jesus ele fala com você, Deus ele fala com você todo o tempo, ele fala através da palavra. Quando a palavra de Deus está falando nos nossos corações, irmãos, é Deus, é Jesus falando conosco. E muitas das vezes nós não damos ouvidos. Por quê? Porque às vezes é uma pessoa que está ministrando, é um pastor, ou é um irmão, ou é um obreiro, ou talvez um missionário. Então muitas das vezes nós não damos créditos à voz do Senhor, porque tem um ser humano falando. Mas o Senhor ele usa pessoas para falar conosco. Ele usa a palavra dele para falar conosco lá no nosso quarto, quando nós estamos lá.
O Espírito Santo de Deus usa, ele fala na nossa mente. Quantas das vezes nós já queríamos fazer algo e a gente orou e parece que alguma coisa fala lá no nosso pensamento: não faz assim, faz dessa maneira. Eu já passei por isso, eu acredito que alguns dos irmãos já tenham passado por isso. Aqui é o Espírito Santo falando com nós. Não precisa de você ouvir uma voz alta, não precisa de você ouvir uma voz te falando assim como eu estou falando. O Espírito Santo, ele fala na sua mente, ele fala dentro de você, através da palavra e através de uma oração. Que você está orando, o Senhor responde. Amém? Então não adianta só estarmos congregando. Congregar, como eu já disse, congregar é muitíssimo importante. Porque não tem como eu ser igreja na minha casa. Eu tenho que ser igreja junto com meus irmãos. A gente sabe que igreja são pessoas. O templo é onde nós adoramos ao Senhor. Mas as pessoas, elas têm que estar reunidas. Porque somos um só povo. E o Senhor é o cabeça desse povo. Então é por isso que dentro das igrejas tem uns que têm um dom para poder pregar. Tem uns que têm um dom para dar aula, escola bíblica. Já tem uns que são os obreiros. Tem uns que louvam, uns que tocam. Então, seja qual for o seu dom, todos são usados por Deus. Então, não despreze o seu dom, por menor que ele seja. Se você tem o dom da intercessão, é um dom maravilhoso, porque você dobra o seu joelho e intercede pelos irmãos. Você dobra o seu joelho e intercede pelos irmãos da sua congregação, pelo seu pastor, pela família, pelos irmãos que estão passando dificuldade lá com as enchentes, pelos irmãos que estão passando dificuldade, pelas pessoas nas guerras. Então, se o seu dom é intercessão, interceda, irmão. Porque não precisa de nós estarmos no altar para praticar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Não há necessidade, mas tem aqueles que é separado para trabalhar no altar, aquele que tem os ministérios, o dom de louvar. Então, se você tem uma vontade, se você tem um dom, busque a água viva do Senhor. Porque nós só colocamos o nosso dom em prática quando nós jorramos dentro de nós a água viva. Porque quando eu quero fazer de mim, eu não faço nada. Quando você quer fazer de você, você não faz nada. Mas quando nós damos espaço para o Espírito Santo, ele nos usa. E muitas das vezes nós ficamos surpresos com a maneira que ele nos usa. Se fosse olhar para mim, irmãos, eu nunca subia no altar. Porque eu sou tímida. Eu sou tímida. Tem gente que me conhece há mais tempo e fala assim: mentira, você não é tímida, você fala igual a maritaca. Eu falo sim, eu falo demais, mas eu falo com pessoas que são mais próximas, pessoas que eu tenho mais contato. Mas em relação a outras pessoas, eu tremo, eu fico suando e a garganta fica bamba. Irmãos, a timidez, ela tem que nos parar. O medo, ele tenta nos parar. E se é isso que está travando, essa fonte jorrar dentro de você, clame ao Senhor sobre isso. E vai com medo mesmo. Vai com tremedeira mesmo. Porque é o Espírito Santo que te fortalece, te capacita. Não é de nós, é do Espírito Santo, amém? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor neste lugar. Aleluia. E nós entendemos aqui nesse texto, irmão, que essa mulher samaritana, ela aprendeu do Senhor Jesus que nós devemos adorar a Ele em espírito e verdade. Ela perguntou a Jesus aonde que deveria adorar a Deus, se era no templo em Jerusalém ou se era no monte onde os samaritanos adoravam. E Jesus respondeu para ela que ia chegar no templo, e na verdade já chegou. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então já chegou esse tempo, meu irmão. Já chegou esse tempo onde nós temos que adorar o Pai em espírito e em verdade. Não nos preocuparmos com os fatores externos. Eu tenho que subir no monte, senão Deus não me ouve. Eu tenho que estar dentro da igreja, senão Deus me ouve. Chega de se preocupar com fatores externos. Deus te ouve na sua casa. Deus te ouve quando você está andando na rua. Deus, Ele te ouve no seu trabalho. Em todo o tempo que você clamar a Deus na sua vida, Ele te ouve. Não existe nenhuma oração
e é levada ao Senhor, que o Senhor ele não ouve. Talvez ele não nos responda na hora, porque talvez não é aquilo que nós precisamos na hora, mas ele ouve. Ele ouve todas as nossas orações. Ele já sabe tudo que nós precisamos, mas ele quer ouvir a nossa vida. Então, irmãos, não preocupe com o lugar que você está adorando. Preocupe em adorar ao Senhor. Preocupe em adorar ao Senhor, em espírito e em verdade. Porque a adoração em verdade é adorar com sinceridade e fé. É quando eu estou adorando a Deus, não o meu irmão vê, mas eu estou adorando a Deus porque Ele me vê no secreto. Então eu gosto muito de quando na hora do louvor eu fecho os olhos. Eu fecho meus olhos porque eu fico com vergonha. Às vezes eu tenho vergonha de levantar a mão, de adorar a Deus. E às vezes eu fecho o olho e falo assim, ninguém está me vendo, eu estou sozinha, eu e Deus aqui. A igreja pode estar cheia, mas no meu entendimento eu estou sozinha, eu e Deus. Porque é o meu momento de adorar o Senhor. Meu irmão, se você tem vergonha de levantar suas mãos para adorar o Senhor, feche os olhos. Faça esse teste. Feche os olhos e faça de conta que você está sozinho, só você e Deus. E adore o Senhor com tudo aquilo que Ele te deu. E quando eu digo tudo aquilo que Ele te deu, é a saúde que Ele te deu. É as terras que Ele te deu para poder ficar de pé. Muitas das vezes é cansativo nós ficarmos de pé por um tempo longo. Mas se nós não temos nenhum problema físico, nós aguentamos ficar de pé, nós podemos adorar o Senhor de pé. Mas quando nós estamos com algum problema, alguma dificuldade, alguma doença, alguma enfermidade, o Senhor Ele conhece o nosso coração. E Ele não se importará se nós estivermos adorando Ele sentado. Desde que a nossa adoração seja verdadeira, o Senhor Ele vai receber. Ou sentado, ou deitado, ou de pé, adore o Senhor, amém? Com sinceridade e com fé. E para finalizar, meus irmãos, nessa passagem dessa mulher samaritana, nós vemos que quando ela conheceu Jesus, quando ela recebeu essa água, a água que ela, se ela recebesse, ela não teria mais sede, assim como Jesus falou com ela. Ela largou tudo que ela tinha, já estava nas mãos. E ela foi correndo avisar sobre Jesus no povoado onde ela morava. Então ela largou sua vasilha de água. Ela nem lembrou mais que ela foi buscar água para beber, para ela fazer o alimento dela. Ela largou tudo e foi buscar mais pessoas para poder ouvir de Jesus. Quando nós estamos sedentos, nós estamos cheios de Jesus, nós não queremos só para nós. Nós queremos transbordar para as pessoas que estão próximas de nós. Nós queremos transbordar para o nosso vizinho. Nós queremos transbordar para os nossos amigos do trabalho. Nós queremos transbordar Jesus. Nós queremos falar sobre Ele. E tudo que nós falamos, nós colocamos Jesus no meio. É maravilhoso. E isso a gente tem no primeiro amor. Eu já tenho muitos anos que eu sou evangélica, para a glória de Deus. Um dia eu vou contar meu testemunho, mas eu fui para a igreja, eu tinha uns 9 anos de idade, 8 anos, com a minha mãe. Ela se converteu quando eu tinha 8. Ela permanece fiel com o Senhor até hoje. Eu, quando cheguei na juventude, meus 18 anos, fiquei rebelde, eu desviei da presença do Senhor, mas eu confiava demais em Deus, sabe? Eu afastei dos caminhos do Senhor, mas eu tinha medo de ir nas festas, comer lá, ir para o inferno. Eu não ia nas festas não. Eu desviei, eu só não ia na igreja. Mas em questão de, eu ia nas festas, ia nas farras, não, eu não ia porque eu tinha medo. Eu tinha temor, eu sabia, eu conhecia a verdade. E quando nós encontramos com Jesus, quando temos um encontro verdadeiro, não importa se nós nos afastamos. Aquilo não sai de dentro de nós. Nós escondemos aquilo lá dentro, porque eu escondia aquele desejo de voltar para a igreja. Eu escondia dentro de mim. Mas quando as minhas amigas me falavam, vai ter show, vai ter rodeio, eu falava, beleza, eu vou sair, eu vou para a casa da minha mãe. Eu mentia. Eu não queria ir no rodeio, porque eu imaginava na minha cabeça, se acontece algo lá, se eu vou dessa para outra, eu sei que eu estou errada, eu sei que eu estou doendo. Então nós sabemos que nós estamos errados. Está vendo como o Espírito Santo de Deus ele é maravilhoso? Ele nos incomoda até quando nós não estamos na presença dele. Quem nasceu para estar aqui, na igreja, para fazer a obra do Senhor, lá no mundo não tem espaço para nós, não tem não. Você pode fazer o que for lá fora. Não é a mesma coisa. Não é feliz. Porque nós nascemos para estar aqui. E se
você tenha essa convicção na sua vida. Você saiba que lá no mundo não é lugar para você. Lá no mundo não é lugar para você. E essa mulher, ela largou a vasilha dela, o cântaro dela, e ela foi atrás de pessoas que também não conheciam Jesus. E ela falou: venha para vocês verem que eu conheci alguém que falou tudo que eu vivi até hoje. Ele é o Cristo, ele é o Messias. E realmente ele era o Messias. E ele veio nessa terra para nos salvar. E Jesus, ele nos trouxe aqui nessa noite, é porque ele tem algo separado para nós nessa noite. Irmãos, ele tem algo da parte dele para nós. Um presente de Deus. Aqui no versículo na minha tradução dessa Bíblia fala: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Olha como é que Jesus falou para ela. Se você soubesse o presente que Deus tem para você. Meu irmão, se você soubesse o que Deus tem preparado para você. E quem está aqui nessa noite querendo ter um encontro com você, você pediria essa água. E você beberia dessa água. E você não deixaria essa água parar de transbordar. Porque uma coisa é nós bebermos da água. Porque eu já bebi da água uma vez. E eu me afastei dos caminhos do Senhor. E eu já bebi da água outra vez quando eu me reconciliei. E eu me deixei esfriar um pouco da presença do Senhor. Deixei as coisas de Deus de lado. Mas deixa essa água transbordar de novo dentro de você. Liga a sua vida com Jesus, que a fonte vai jorrar de novo. Porque Jesus é a fonte que transborda em nós, para que nós abençoamos outras vidas. Traga pessoas para Jesus. Fala do amor de Jesus para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Volte a ser chatos. Na época que eu compreendi, os cristãos, os crentes, eles eram chatos. Eles falavam, eles insistiam, eles convidavam, e eles falavam de novo. E eles passavam na porta da casa da gente e falavam: vamos! E a gente falava não, e eles passavam no outro dia, chamavam, e a gente falava não. Mas é aquilo, quando nós insistimos com alguém, o Espírito Santo vai trabalhando naquela vida. Talvez você fala hoje e não está ouvindo, fala amanhã e não está ouvindo, mas persevera, irmão. Ora por aquela vida. Porque eles vão vir com o Senhor Jesus. Amém? Creia e tenha fé. Porque tem muitas pessoas precisando do Senhor. Muitas pessoas sedentas, só esperando às vezes um convite seu, um convite meu. Então convide pessoas, mesmo que naquele dia a resposta seja não, mas persevera convidando, porque no momento certo ela vai vir e vai ter um encontro com Deus. Porque se nós tivermos o nosso momento com Jesus, se essa mulher samaritana, ela teve esse encontro com Jesus, porque ela não era uma criança, ela não era uma adolescente, ela já era uma mulher. A Bíblia não relata a idade dela, mas creio eu que ela já era uma mulher adulta. Então o Senhor Jesus, ele marcou aquele dia para encontrar com ela. Ele marcou aquele dia para encontrar comigo. Ele marcou aquele dia que você aceitou a Jesus para encontrar com você. Então o seu marido, sua esposa, ou seu amigo, seus filhos, eles têm um momento marcado para Jesus encontrar com eles. Então continue orando e perseverando, porque o Espírito Santo ele vai fazer a obra, amém? Continua orando e perseverando, porque tem muitas pessoas sedentas. E cabe a nós transbordar o amor de Jesus sobre a vida delas. Porque Jesus ele está voltando. E quando eu digo Jesus está voltando, meu irmão, eu falo uma felicidade tão grande. Quando eu era mais nova, eu tinha medo demais. Quando alguém falava comigo assim: ó, Jesus está voltando, eu falava: misericórdia. Misericórdia, Jesus voltar. Eu tentei fazer. Eu sou uma criança, que é isso? Jesus não voltar, não, eu estou adolescente. Eu não aproveitei nada nessa vida. Irmãos, quão ignorante eu era. Se você tem um pensamento assim, de medo, se você não lê o livro de Apocalipse porque você tem medo, que eu tinha medo, hoje em dia eu não tenho mais. Porque eu aprendi que Jesus voltar é a maior alegria do cristão. É a maior alegria, você vai para a glória, meu irmão. Você vai